Esse molho de chaves é um molho de chaves especial para a nossa querida irmã. Como é o nome da irmã? A irmã Silvia. Ela me trouxe aqui o molho de chaves, e esse molho de chaves aqui, ele tem um significado muito bom para ela. Ela conhece cada uma dessas chaves, mas o pastor Leandro não conhece nada dessas chaves. Aqui tem uma chave com um negocinho vermelho, outra chave com um negocinho preto aqui. Mas eu não conheço nada dessas chaves aqui. Para mim isso aqui é apenas um molho de chaves. Nessa noite nós estamos na segunda mensagem dos chamados para o extraordinário. E eu tenho certeza que Deus tem separado você para esse tempo. Você foi separado e chamado para viver o extraordinário. E se você foi chamado para viver o extraordinário de Deus na sua vida, eu tenho certeza que esse ano de 2025 promete. Jó 14, 7 a 9 diz: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Isso significa que o ano de 2024 foi um ano para você aonde Deus cortou você. Deus amassou você, Deus esmagou você. Mas como num processo de esmagamento de uma uva para se tornar um vinho, de uma azeitona para se tornar um bom azeite, de um nardo para se tornar um bom perfume, Deus chamou você para esse tempo, mas primeiro Ele precisava esvaziar você de algumas coisas para fazer você viver um novo tempo. Nós estamos no ano da aceleração. E o ano da aceleração não significa andar rapidamente de qualquer jeito, mas significa que o céu vai acelerar processos sobre as nossas vidas. Esses processos serão de renovação para cada um de nós. E você vai influenciar pessoas, você vai transformar ambientes, você vai fazer diferença no lugar onde você vai passar, porque você é resposta de Deus para uma geração cheia de perguntas. Todo mundo faz um monte de pergunta aí fora, mas quem sabe a verdadeira resposta é você. A experiência que você teve com Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador te dá a oportunidade de falar do amor desse Jesus para todas as pessoas. Então você foi chamado para o extraordinário. E quando nós somos chamados para o extraordinário e somos a resposta para esse tempo, nós não precisamos mais dar desculpas. Quero te dizer que todas as desculpas que você dava a Deus até hoje, elas vão cair por terra. Não vai existir mais o eu não consigo, eu não posso. O que vão pensar de mim? Você vai se posicionar para um novo tempo, num tempo cheio de milagres, cheios do poder de Deus, porque vem vindo sobre a IEB Linhares e sobre a sua vida um tempo sobrenatural de aceleração. A sua realidade vai mudar, o seu ministério vai mudar, a sua vida vai mudar. Deus vai trazer à sua mente novos projetos, novos sonhos, projetos que o céu vai entregar nas suas mãos. Esses projetos que estavam guardados no céu, esperando o posicionamento de cristãos para viver o ano de 2025 como um ano de colheita. Deus chamou você para um tempo de colheita. O que você plantou durante tantos e tantos anos e você ainda não viu o resultado desse plantio, o céu está regando de maneira acelerada. O céu está preparando para a maior colheita que você já viveu durante toda a sua vida. E é por isso que nessa noite Deus te trouxe aqui. E eu não esqueci do molho de chaves. Eu não esqueci do molho de chaves, porque nessa noite nós vamos falar de uma chave, para que você possa viver tudo o que o sobrenatural tem para você. Ninguém que vive o sobrenatural
não se deixa ser trabalhado pelo sobrenatural. Pessoas naturais não estão preparadas para o sobrenatural. Pessoas naturais não conseguem entender as coisas espirituais, não conseguem entender as coisas sobrenaturais. E Deus quer tirar você do seu natural, do sentimento natural de um cristão, de ficar olhando para dentro de si, colocando problemas em todas as coisas. Sempre que Deus te fala alguma coisa para você fazer, você dá um passo atrás e fica falando assim: ah, mas Deus pode usar outro, não pode usar eu não. Ah, Senhor, por que o Senhor está pedindo isso para mim? É tão difícil para mim isso. Você sabe por que você e eu muitas vezes falamos isso para Deus? Porque nós, muitas vezes, vivemos mais no natural do que no sobrenatural. No natural nós queremos ver a mudança, mas no natural nós não queremos ir para o sobrenatural para mudar. Então nós falamos assim: Senhor, me muda. Aí o Senhor fala assim: você quer mudança? Quero. Então eu vou mudar você. Aí você fala: ah, Senhor, vai devagar aí, porque talvez eu não vou suportar tudo que eu vou ter que passar. O que é o sobrenatural? O sobrenatural é tirar você das coisas naturais dessa vida, do controle da sua vida. Você gosta de controlar a sua vida, você gosta de tudo nas suas mãos, como se fosse você capaz de acrescentar um palmo na sua vida, acrescentar mais um dia na sua vida. Deus está falando para você: você não tem controle de nada. Quem controla você, quem controla a sua vida é Ele. Você pode planejar, aliás, você deve planejar, você deve ter metas, mas o céu é que controla você. Então, para decidir onde você vai trabalhar, pergunta para o céu primeiro: Senhor, eu devo sair desse lugar e ir para o outro? Se o céu falar para você, pode ir, você vai. Se o céu falar para você, não vai porque esse lugar não é para você, você pode ganhar o dobro, mas não vá porque você vai estar desobedecendo o céu, e você não vai estar vivendo o sobrenatural. A nossa conversa com Deus deve ser uma conversa que nos leva para o sobrenatural. Como bem disse o Ministério de Louvor aqui, a Manu falou sobre isso. Às vezes nós não estamos ainda vivendo isso, mas nessa noite pode ser um start para você viver o sobrenatural. Já se passou alguns dias no ano de 2025, e você talvez fez grandes promessas na virada do ano dentro desse tempo, mas talvez as promessas já estão ficando pelo meio do caminho, e Deus está lembrando você: Ele te escolheu para esse tempo, Ele te escolheu para essa geração. Há uma geração aí fora, cheia de perguntas, cheia de dúvidas, doente, precisando da palavra de Deus. E Deus chamou você, e tudo que Ele falou com você na virada desse ano, ainda está de pé. Se posicione. Pastor, mas e um molho de chave? Fica tranquilo. O molho de chave da irmã Silvia está aqui nas minhas mãos, e por enquanto ele não vai sair daqui ainda. Por isso que nós precisamos viver o sobrenatural. Porque no sobrenatural existem chaves que Deus detém e Ele não entrega para ninguém. Mas existem chaves no sobrenatural que Deus entrega a cada um de nós. Se você nessa noite chegou aqui com dúvidas sobre muitas coisas, eu quero te dizer que Deus entregou chaves nas suas mãos. Mas como nós somos muito práticos, aliás, o ser humano gosta de coisas práticas, e está tudo bem, irmãos. Hoje, nós queremos uma chave mestre para poder fazer tudo através de uma chave só. Se tivesse condição de ter uma chave que a gente abrisse as nossas casas, ligasse o nosso carro, despertasse alguma coisa que está dentro da casa para funcionar, a gente ia atrás dela. Mas no mundo sobrenatural não existe uma chave para tudo. Existe uma chave para cada área da vida. Vou te dar um exemplo. Você é uma pessoa bondosa. Você age com bondade, com amor com as pessoas.
Você é alguém que as pessoas gostam de ter por perto, porque você é uma pessoa bondosa. Você tem uma chave, a chave da bondade. A chave da bondade, ela vai abrir muitas portas para você, mas ela não vai abrir todas. Aliás, muitas pessoas bondosas sofrem, porque talvez não recebem aquilo que elas dão. Então você talvez é uma pessoa bondosa e você tem a chave da bondade, que vai abrir algumas portas para você, mas não vai abrir todas. Talvez você tenha nas suas mãos uma outra chave, a chave da prosperidade. E a chave da prosperidade, ela é aberta por meio dos princípios relacionados à vida financeira do cristão. Dízimos, ofertas, primícias, um coração generoso, abre porta de prosperidade. Então, se você quer ser próspero, você tem que usar a chave certa para abrir a porta certa. Se você usar a chave errada, a porta não vai abrir. Talvez você tenha uma outra chave nas suas mãos, a chave da consagração. E a chave da consagração, ela traz junto de si o milagre e o poder. Quando você fala assim, poxa, como que eu queria ter uma experiência de ver uma pessoa ser curada quando eu impusesse as mãos sobre ela. Mas você não tem não usa a chave certa para abrir essa porta. Certa vez os discípulos foram expulsar um demônio, não conseguiram expulsar, e quando eles voltaram, Jesus falou, isso aí só sai, esse demônio só sai por jejum e oração. A chave da consagração é a chave do jejum e da oração. Você tem que usar a chave certa para abrir a porta certa. Hoje nós vamos falar da porta da obediência. A obediência, ela é algo que nos leva para viver o extraordinário. E na mensagem de hoje nós vamos falar sobre a chave do extraordinário. A chave do extraordinário é a obediência. Então, quando você vai usar a chave da obediência, você vai abrir um campo na sua vida para viver tudo que é extraordinário. Tudo aquilo que aos olhos dos homens parece impossível, vai acontecer, porque você usou a chave certa para abrir a porta certa. Então eu quero nessa noite te dizer que as chaves que o céu derramou sobre as suas mãos, e não são chaves físicas, mas existem chaves espirituais para abrir princípios espirituais. E nós precisamos usar as chaves certas para abrir as portas certas. Certa vez eu fui tentar abrir a porta da minha casa, e muitas chaves que nós temos no nosso molho de chave, elas parecem ser iguais. E aí você tenta ir com aquela chave, você fala assim, mas parece que essa chave era a chave que eu estava usando. Mas no final das contas, a porta não abria. Sabe por quê? Porque eu estava usando a chave errada. Talvez você na sua vida ainda não viveu uma vida próspera, porque você está usando a chave errada. Talvez você ainda não viveu um milagre do sobrenatural, porque está usando a chave errada. Mas nessa noite Deus quer te entregar a chave certa, a chave da obediência, a chave que vai te levar a viver o extraordinário de Deus. Tudo que Deus tem para a sua vida, para a sua família, está nas chaves que o céu derramou sobre você. E eu quero nessa noite que você viva o sobrenatural, o extraordinário de Deus de uma maneira fantástica, como nunca você viveu até hoje, que você possa viver isso nesse tempo, em 2025, quando nós estamos começando ainda o ano. Irmã Silvia, vem pegar a sua chave. Enquanto você vem pegar a sua chave, eu vou dizer o seguinte: Deus está alinhando as chaves da sua vida, para você viver os milagres que o céu tem para você. Até hoje, talvez você pegou chaves para abrir portas e as portas não se abriram, porque talvez você estava usando a chave errada. Mas nessa noite, Deus quer entregar a você a chave certa para abrir a porta certa, para viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. A chave do extraordinário é a obediência. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículos 1 e 2, diz o seguinte. 1 Reis 18,
1 e 2. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Hoje, muitas vezes, para nós é difícil obedecer sem questionar Deus sobre aquilo que Ele está nos pedindo e sobre as instruções que Ele está nos entregando. Imagina você na época de Elias, aonde ele sabia que Acabe era um rei que não tinha responsabilidade nenhuma, era um rei que não levava o povo para a presença de Deus, e além disso ele era dominado por uma mulher chamada Jezabel, a sua esposa, que matava profetas de Deus. A situação daquela época era uma situação crítica, cheia de pressão, mas Elias, ele não desobedeceu a Deus, mas naquele momento ele usou a chave certa para viver o extraordinário. Elias obedeceu a Deus e foi ter com Acabe. Agora eu imagino você, naquela época, você sabendo que houvesse ali um rei que tinha poder de matar você. E Deus fala para você assim: olha, você vai ter que sair do seu lugar aí, e você vai ter que ir lá falar com ele. É interessante que Deus não pediu uma coisa fácil para Elias. E muitas vezes Deus não pede para nós coisas que são fáceis aos olhos naturais. Porque quando Deus fala conosco algo que é fácil de fazer, nós fazemos de bom grado. Mas muitas vezes Deus, para nos tratar e também ver a nossa fidelidade ao Senhor, Ele vai pedir algo para nós que vai ser muito difícil de nós entregarmos. Mas a nossa fidelidade ao Senhor vai nos fazer viver os milagres do Senhor por meio da obediência. Em 1 Reis capítulo 18, no versículo 15, Elias responde: eu juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, que hoje eu me apresentarei a Acabe. E é interessante que Elias não se preocupou com o que aconteceria com a sua vida, porque na verdade Elias sabia quem ele servia. Você sabe quem chamou você, você sabe quem separou você para esse tempo. Então você pode sim viver uma vida de obediência ao Senhor, porque para Elias, loucura não era encontrar-se com Acabe, um rei perverso, mas era desobedecer a Deus. A minha avó falava uma frase quando eu era criança, depois a minha mãe falou para mim essa frase veio desde a minha infância. Como eu creio que talvez você nunca ouviu essa frase, eu vou falar essa frase para você. A minha avó falava assim para mim: Leandro, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Elias não negociou aquilo que ele carregava, mas ele foi obediente ao Senhor, porque Deus o enviou, Deus mandou Elias ir aí até Acabe, e ele não negociou isso, ele obedeceu e foi. Então o que eu preciso aprender para obedecer? Preciso aprender a obedecer. Por que eu preciso? Em João 14,15 diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E nessa noite o primeiro tópico dessa mensagem é que a obediência revela o meu coração. A obediência revela o meu coração. Você pode falar comigo? A obediência revela o meu coração. A prova do seu amor ao Senhor não são apenas as palavras, são também os atos de obediência. Quando nós falamos que amamos a Jesus, mas os nossos atos não condizem com aquilo que nós falamos, nós não temos autoridade para transformar vidas, e nós não vivemos no extraordinário de Deus. Mas quando nós falamos, eu amo Jesus, mas eu obedeço os seus mandamentos,
eu com certeza vou viver algo extraordinário. A maior prova de obediência que nós vemos na Bíblia é o próprio Senhor Jesus. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 a 8, diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus obedeceu até a morte, a obediência foi até o fim. A obediência não foi por um período somente, mas foi até o fim, até se cumprir o plano da salvação. Jesus no seu coração, tinha um coração de se esvaziar de si mesmo, e também de se humilhar. Nós precisamos fazer aquilo que o nosso Senhor fez, porque se somos cristãos, somos parecidos com Cristo, e se Cristo se esvaziou e se humilhou, nós também devemos se esvaziar e nos humilhar. Eu quero parecer com Jesus, você quer parecer com Jesus todos os dias da sua vida? Então você vai ter que aprender primeiro a se esvaziar de si mesmo. Pastor, o que é se esvaziar? Se esvaziar é quando você tem um sentimento de que você está certo em alguma situação, que alguém te fez alguma coisa e você está na razão. E você entra na área da razão e você fala assim: olha, eu não acredito que aquela pessoa fez isso comigo, eu vou ficar aqui, eu não vou aceitar isso daí mais. Eu vou viver essa vida aqui. Quem se esvazia, pega esse sentimento aqui e se tira de si. Tira esse sentimento de si. Esvaziar-se é limpar o coração, é tirar tudo aquilo que nós temos direito. Jesus se esvaziou da sua glória, mas nós temos que se esvaziar do nosso ego, se esvaziar do nosso orgulho, se esvaziar daquilo que nós carregamos, que parece ser bom, mas não é. Porque a árvore não é só do mal, a árvore é conhecimento do bem e do mal. Então às vezes você vai ter razão, só que não importa ter razão, importa ser obediente. E o Senhor fala na sua palavra, que quando nós sabemos que tem alguém que está com problema conosco, nós precisamos primeiro resolver o problema com a pessoa, para depois voltar e adorar a Deus. Se você tem problemas a ser resolvidos nesse ano, que você se esvazie de si mesmo. Não importa se você está certo, se você está errado. Se esvazia e parte para o segundo tópico. O segundo tópico é o que, pastor? Se eu me esvaziei, o que eu preciso fazer depois? Me humilhar. Me humilhar. Nós precisamos aprender a nos humilhar. Numa geração que é sempre eu quero, numa geração que é sempre eu posso, numa geração que sempre quer para si, Deus está chamando a igreja para se humilhar, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e clamar a mim, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está chamando o povo para se humilhar, para se quebrantar, para se render, para se colocar diante dEle e dizer: Senhor, o Senhor é o nosso Deus, foi o Senhor que nos salvou, nós não merecemos, mas o Senhor mudou a nossa vida, mudou a nossa história, e nós não queremos carregar aquilo que não é para nós. O orgulho não é para você, a mágoa não é para você. Deus te chamou para o perdão, Deus te chamou para a mudança, Deus quer transformar a sua história. E se você quer ser alguém que abra a chave do extraordinário, você precisa abrir essa chave se esvaziando e se humilhando diante dos pés do seu Criador. O que acelera o processo não é a obediência cega, mas a obediência consciente que revela um coração apaixonado por Jesus e pelo seu reino. Então, quando Deus falar contigo, vai lá e pede perdão para aquele irmão. Vai lá e resolve a situação com o teu sogro.
com a tua sogra. Ei, isso aqui não estava na mensagem. Tem que resolver os problemas da família. Para viver o sobrenatural, tem que resolver os problemas com a família. Tem que pedir perdão. Tem que se humilhar. E se humilhar não é se justificar. Se humilhar é ter um coração tão apaixonado por Jesus, que o meu ego, o meu orgulho, é bem pequeno, segurando dentro dele. Em vez de eu ficar olhando para mim mesmo, para a minha capacidade, eu me coloco diante do Senhor e me humilho aos seus pés. No dia 1º de janeiro desse ano, eu saí daqui e fui para casa, todo feliz que tinha terminado o culto da virada, um culto tão maravilhoso, tão cheio de Deus, impactante. E ao chegar em casa, minha família foi dormir e eu fui para o quarto orar. Na madrugada, o Senhor me deu uma visão. E essa visão o Senhor me mostrou um homem tocando violão. E ele estava tocando um violão, e ele tocava o violão, e ele tocava o violão. E eu olhei aquilo e o Senhor falou para mim: eu vou afinar as cordas da vida dos meus fiéis. E eu não entendi muito bem. E o homem continuou tocando, dedilhando violão. E o Senhor falou para mim assim: não existe violão que funciona com uma corda só. Então eu vou afinar corda por corda. E aí o Senhor falou para mim: a primeira corda é a corda da oração. Depois a corda da santidade. Depois a corda da consagração. A corda da comunhão. A corda da célula. O Senhor foi falando para mim. E no final ele falou: Leandro, violão desafinado não atrai ninguém. E o que eu entendi depois disso tudo é que o mês de janeiro Deus vai afinar os violões. E os violões são os cristãos que se colocam em maneira fiel diante do Senhor. E Deus vai puxar. Depois eu fiquei sabendo terça-feira que o nome daquele negócio em cima que muda lá para afinar o violão chama tarraxa. E aí Deus vai puxar a tarraxa para afinar. Porque quando Deus afina o instrumento, ele fica pronto para ser usado. E como que Deus faz isso? Nos levando para um lugar de obediência, para um lugar de temor, para um lugar de santidade, para um lugar que quando Ele falar vai, eu vou. Na hora que Ele falar não é para ir, eu não vou. Eu preciso aprender a obedecer a Deus. E eu preciso aprender a obedecer a Deus, porque a obediência traz alinhamento e direção. É por meio da obediência que eu aprendo a ter um alinhamento e uma direção a seguir. Em João capítulo 14, no versículo 21 diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Quem está alinhado com o céu é direcionado pelo céu. Então quando eu digo assim: Senhor, eu te amo, Ele diz: você tem que guardar os meus mandamentos e obedecer as minhas ordens, porque você tem um Senhor. Ter os mandamentos e obedecer a Deus é a amostra do amor de Deus. E Deus, Ele quer que você entenda uma coisa: que a obediência é para preparar você para algo melhor. Como é bom quando nós sabemos que os nossos filhos estão nos obedecendo. E muitas vezes eles nos obedecem e nós não precisamos estar mais perto. Porque se o filho está obedecendo somente quando o pai está perto, tem alguma coisa errada. A obediência precisa ser quando está perto o pai e quando não está. E é isso que nós fazemos com os nossos filhos. E nós precisamos obedecer a Deus quando nós estamos na igreja, quando nós estamos no culto,
nós precisamos ter reverência, nós precisamos ter temor ao Senhor. Mas quando estamos no nosso trabalho, nós também precisamos obedecer a Deus. Eu não posso ser o cristão que na igreja ouve louvor, vive uma vida de adoração ao Senhor, mas no meu trabalho eu faço tudo ao contrário daquilo que eu ouço que o Senhor tem para a minha vida. Então Deus quer que você possa decidir ser favorável a Ele, a viver uma vida na presença dEle, temendo o seu nome, aonde quer que você vá, que você seja alguém obediente. Jeremias 42, versículo 6, diz o seguinte, você poderia por favor colocar? Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, ao nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Leia comigo esse versículo, por favor. Quer seja glória a Deus. Quer seja favorável ou não. Eu não vou ser obediente somente quando for favorável. Eu vou ser obediente também quando não for favorável. Isso é o mais lindo de ser cristão. E a Bíblia mostra a vida de um homem que nos explica um pouco o que seria essa questão de ser favorável. Eu vou ler o texto aqui de Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22, diz assim: quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E declarou: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Para aqueles que obedecem alinhados com o céu, sempre vai faltar alguma coisa. Nós não somos perfeitos, precisaremos do Senhor para entender o que nos falta. Aquele homem diz que cumpria todos os mandamentos, ele honrava pai e mãe, ele não furtava, ele não adulterava, ele não enganava ninguém, ele não dava falso testemunho, ele não matava. Mas no final, Jesus falou para ele: falta alguma coisa. Mas o interessante é que Jesus, antes de falar, olhou para ele com um olhar de amor. Nessa noite, Jesus está olhando para você com um olhar de amor. E esse olhar de amor de Jesus, ele vai dizer: falta-lhe alguma coisa. Por mais que eu viva uma vida de obediência ao Senhor, sempre vai faltar alguma coisa. Eu sempre preciso olhar em mim e ver o que está faltando. E o que tem me faltado para ser obediente? Tem me faltado mais piedade? Tem me faltado mais generosidade? Tem me faltado mais amor? Tem faltado para mim mais entrega a Deus e à minha família? Tem me faltado mais santidade? Tem me faltado mais presença? Tem me faltado mais arrependimento? Ou tem me faltado mais consagração? Onde falta obediência, sobra rebelião. Então, aonde está faltando obediência, corre-se o risco de ter-se rebelião.
Deus quer guardar você de qualquer tipo de rebelião. Deus quer guardar a sua vida de qualquer coisa que desagrade o coração dele. Então tudo que Deus prometeu a você, tudo que Deus falou com você, mas tudo que Deus pediu a você, precisa ser colocado em prática em 2025. O que está faltando? Deus talvez falou para você assim: abra a sua célula. E você colocou um monte de situações para não abrir uma célula, para não começar um grupo da IEB. Nessa noite Deus está te lembrando, está faltando alguma coisa. Quando Deus falou com aquele homem, quando Jesus falou com ele, está faltando alguma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu, depois você vem e me segue. A atitude dele foi uma atitude de ficar triste e ir embora. Quando Deus fala com você, está faltando alguma coisa, não vá embora, fique na presença dEle. Fale: Senhor, o que está faltando em mim, para que eu fique mais perto de Ti? Porque a obediência nos leva para mais perto do Senhor, para justamente nós vivermos o extraordinário de Deus. Certa vez, Deus pediu para o rei Saul: Saul, você vai lá e vai exterminar todos os amalequitas. Saul foi. Ele exterminou o que ele queria, e não o que Deus havia ordenado. Então eu quero te lembrar que obediência pela metade é desobediência. Obediência pela metade é desobediência. Na primeira carta de Samuel, primeiro livro, perdão, de Samuel, capítulo 15, versículos 7 a 9, diz o seguinte: E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas a tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Saul só destruiu o que aos seus olhos era ruim. Só destruiu o que era desprezível, o que era inútil. Mas aquilo que aos seus olhos era bom, ele conservou e trouxe para o meio do povo. Esse é um grande perigo. Quando nós recebemos uma direção de Deus por obediência, mas nós vamos e não fazemos o que Deus realmente falou para ser feito. Nós fazemos pela metade. E isso é desobediência. Porque eu olho e falo: não, para que está pedindo para fazer isso? Eu acho que isso aqui não tem sentido, mas muitas coisas que Deus vai pedir para você não vai fazer sentido mesmo. Agora nas minhas férias, eu tive uma experiência sobrenatural. Foi a primeira vez que eu ouvi Deus falando comigo que o vento vai para onde quer. Aquela passagem de João 3, eu vivi ela intensamente. Eu estava vindo de São Paulo, parei em Belo Horizonte, dormimos, e a gente ia vir para cá. Coloquei no Waze para poder fazer a rota para vir. O Waze me jogou para uma cidade que chama Santa Luzia, e depois eu fui para uma outra cidade, fui parar numa cidade que chama Itabira, lá em Minas Gerais, e era um trajeto totalmente diferente de Linhares. Eu falei: para que Deus está, para que eu estou indo para esse lado aqui? Eu não sabia o que estava acontecendo. Nós paramos para almoçar, eu perguntei para um rapaz: ei, como é que eu faço para ir para Linhares? Ele disse: o senhor pega, por onde o senhor quer ir? Por Ipatinga, Governador Valadares? Eu falei: eu estava querendo ir por lá. Ele falou: olha, não vai por lá não, já teve 3 acidentes lá. É melhor o senhor ir por Caratinga, passar em Manhuaçu e
depois o senhor pega Ipanema e sai lá em cima e chega em Linhares. Pois bem, coloquei no bendito do Waze de novo, fui parar lá em Manhuaçu. Quando cheguei em Manhuaçu, já no final da tarde, eu cansado que tinha guiado a tarde toda, o Waze vai e me joga para uma cidadezinha. Entrei numa estrada que mais parecia uma estrada deserta, eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali mais. Depois de tantas horas guiando, Vanessa olhou para mim e falou: vida, você está cansado, vamos procurar um hotel para ficar. Nós chegamos numa cidade de muita chuva, irmãos, estava chovendo muito, não era pouco não, muito. E aí eu falei, então tá, eu vou parar. Eu parei o carro na frente de uma igreja. Alguns detalhes eu não vou contar da história, mas, enfim, eu cheguei lá, tinha uma irmã lá me esperando, tinha uma pessoa lá, lavando lá, Deus já tinha colocado aquela mulher lá. E eu falei, ó, eu sou o pastor Leandro. Ela, quem é você? Eu sou o pastor Leandro. Ela nem sabe quem sou eu, mas eu estava lá e ela me atendeu muito bem. E aí eu falei para ela, eu preciso só de um hotel. Me fala onde é um hotel aqui. Ela falou, eu vou ligar para o meu pastor. E ela ligou para o pastor dela veio debaixo de chuva. Estava chovendo, e aquele homem amado, querido, veio debaixo de chuva. E ele chegou em mim, porque na hora que ela ligou para ele, ela podia muito bem ter falado assim, o hotel é ali, mas não, ela ligou. Ele falou, não deixa ele embora não, segura esse pastor aí, que eu estou indo aí. Aí ele chegou lá, ele bateu nas minhas costas e falou assim, você é uma resposta da minha oração dessa noite. Eu só sei que eu estava num trajeto totalmente diferente de Linhares. Naquela noite, eu não conhecia ninguém, nem Vanessa naquela cidade. Nós estávamos ali, e eu estava por dentro assim, eu queria estar na minha casa já, né? Mas o Senhor me levou para lá. Ele nos levou até o hotel, colocamos as coisas no hotel, e ficamos lá no hotel. E aí ele começou a conversar, ele falou assim, eu vou falar para minha esposa preparar um jantar para nós. Levou a gente para a casa dele. Naquele dia nós tivemos uma comunhão, o Espírito Santo desceu naquele lugar. Aquele homem precisava de um pastor tá ali com ele. E ele começou a falar comigo e tal, e nós começamos ali a orar, e foi um tempo sobrenatural. E ele falou assim para mim, pastor, eu estava a ponto de parar. Eu vou fazer questão de apresentar ele a vocês quando ele vier aqui na conferência Impulso, no início desse ano agora. Eu falei, você precisa estar lá na conferência, pastorzão. Não, eu vou. Aí no outro dia cedo eu acordei e falei o seguinte, vou embora agora, sentei para tomar café. Aí o dono do hotel falou, por que o senhor está indo para onde? Eu falei, para Linhares. Ele falou, ainda bem que o senhor dormiu aqui. Eu falei, por quê? Ele falou, a estrada de Ipanema abriu um buraco, engoliu 2 carros lá, matou 3 pessoas. Estrada de Governador Valadares e Ipatinga, 3 acidentes, o senhor não ia conseguir passar. Estrada de Vitória, acidente, não dava para ir. E se o senhor continua aqui por Mutum, é estrada de terra, 32 quilômetros, tem um monte de caminhão e carro atolado no meio do caminho, o senhor ia ficar. Então que bom que o senhor dormiu aqui essa noite. E eu falei, gratidão ao Senhor, porque se fosse pela minha vida, talvez eu nunca pararia em Lajinha. Mas como Deus, Ele tem misericórdia de mim, Ele fez o Waze obedecer Ele, não eu. Quando Deus quer te levar num lugar, até o Waze vai virar instrumento de obediência. Deus usa qualquer coisa para te levar para onde Ele precisa te levar. Então Deus tem te chamado para ir em certos lugares, levar o amor de Deus para aqueles lugares, e você não está querendo ir. Pois bem, Deus vai arrumar um jeito de te levar para lá. Por mim, eu não ia para aquele lugar, mas Deus me levou para lá pela sua misericórdia e pela sua graça. Porque Ele não só queria abençoar aquele pastor, mas Ele queria guardar a minha casa de um acidente.
Então você e eu precisamos ser obedientes e reconhecer a nossa pequenez. Saul foi pedido a ele, vai lá e destrói, extermina os amalequitas. Ele trouxe o que é bom. E em 1 Samuel capítulo 15, versículos 10 e 11 diz: então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter reconstituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Deus se arrependeu de ter chamado Saul, porque ele não obedeceu às suas ordens. Samuel foi falar com Saul depois. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 19 até o 23, diz assim: por que você não me obedeceu? Por que você não obedeceu ao Senhor? Samuel fala a ele. Porque se lançou sobre os despojos e fez com que o Senhor reprova? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto tem em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. O pior do que não obedecer é achar que está obedecendo. Obediência pela metade não é obediência. Então, meus irmãos, melhor do que sacrificar é obedecer. É obedecer do que sacrificar. E nós precisamos obedecer a palavra do Senhor mesmo quando nós não entendemos. E por que eu preciso obedecer então? Eu preciso obedecer porque a obediência revela o meu coração. Ela alinha e direciona a minha vida. Mas eu preciso também obedecer porque ela traz maturidade e crescimento. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, diz: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O apóstolo Paulo deixa claro que a maturidade só vem com o crescimento. E o crescimento vem por meio da obediência. Em 2025, pare de brigar por coisas insignificantes. Pare de discutir coisas frívolas por falta de maturidade. Para você viver o melhor tempo da sua vida, para você viver o extraordinário de Deus na sua vida, você vai ter que deixar de brigar por pouca coisa. Entrar em brigas insignificantes, coisas que não vai te levar a lugar nenhum. Discussões teológicas, discussões de âmbito político, você vai ficar discutindo, brigando, conversando fiado e não vai mudar nada. Mas se você se colocar diante de Deus, parar de brigar, Deus vai te dar um tempo sobrenatural, onde você vai ter o poder de Deus, o revestimento de Deus, para viver um tempo cheio da presença do Senhor. Muitos cristãos não conseguem sair da era de menino para se tornar homem. Mas Deus está chamando essa igreja a se tornar mais madura. Muitos cristãos não seguem o crescimento da vida, porque continuam sendo menino com tantos anos dentro da igreja. Fazem birra por qualquer coisa. E a obediência traz crescimento e maturidade. Já passou o tempo da birra. Deus não quer mais cristãos que ficam emburrados nos cantos, mas Ele quer cristãos cheios do Espírito Santo, com o poder de Deus, com o amor de Deus, com a graça de Deus. Toda birra, nessa noite Deus quer tirar toda a birra do nosso meio, te encher da palavra, para você ser feliz na presença do Senhor.
Ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim de não falar da mensagem da cruz. Ai de mim de não se render aos pés desse Senhor maravilhoso, digno de honra, de glória, de poder. Esse Deus que mudou a minha vida, que mudou a minha história. Esse Deus que trouxe Jesus para a terra. Ele se esvaziou, se humilhou, morreu na cruz, ressuscitou para te dar vida eterna, para você viver o melhor tempo da sua vida. É para o melhor tempo da sua vida. Talvez você não esteja ainda vivendo o sobrenatural, porque você ainda está usando a chave errada na porta. Mas eu concluo dizendo que isso vai mudar. Se você quer que Deus mude a sua vida e te leve para esse lugar de obediência, eu te convido a se colocar de pé nessa noite. Nós vamos louvar o Senhor. E enquanto nós louvamos ao Senhor, você possa estar adorando o nome dEle. Senhor, nós queremos a Tua presença. O Teu Espírito Santo está aqui, convencendo homens, mulheres, porque é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É o Senhor que alinha os nossos planos, é o Senhor que nos enche. Senhor, nós queremos o derramar do Espírito, nós queremos que esse lugar constantemente continue sendo cheio da Sua glória, que a Sua glória manifeste na nossa vida a Sua presença. A obediência é a chave para o extraordinário. E nessa noite Jesus está chamando homens e mulheres que serão obedientes. Homens que vão tomar decisões e posição para obedecer ao Senhor. Deus está falando para você, leve a sua família para a presença do Senhor. Homem, deixa a pornografia, deixa o pecado, alinha a sua vida com Deus, deixa o seu orgulho de lado, resolva os seus problemas, porque o Senhor está chamando uma geração que vai ser enchida do poder de Deus. Os dons sobrenaturais do Espírito Santo descerão sobre a igreja. Homens e mulheres vão profetizar, vão falar em línguas, vão tocar em pessoas e elas vão ser curadas. Deus vai começar a levantar você na madrugada e dizer: meu filho, eu preciso que você me obedeça, eu preciso que você se posicione, porque eu tenho uma geração para conquistar. Deus vai chamar jovens dessa igreja para serem cheios do Espírito de Deus, para transformar escolas, faculdades, ambientes. Não vai ter mais tempo para ficar parado, porque o Espírito Santo está chamando uma geração que se posiciona em obediência, que sabe usar a chave certa, que não tem medo de dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você nessa noite, está aqui nessa noite, e você ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você está deixando para o próximo ano, para a próxima época, esperando acontecer alguma coisa. E Deus já tem falado com você: meu filho, vem para os meus pés, eu quero mudar a sua história, eu quero te levantar nesse tempo. Se você está aqui nessa noite e você ainda não aceitou Jesus, mas quer vir aos pés do Senhor, eu quero te convidar a erguer as suas mãos e dizer: eu quero ser obediente ao chamado desse Deus. Eu quero ser obediente ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero entregar minha vida a Ti. Eu já passei tantas decepções nesse mundo, mas eu quero experimentar a Sua boa e vontade de mão. Existe alguém no nosso meio nessa noite que quer se render aos pés do Senhor e dizer: eu quero esse Jesus. Aqui uma mão erguendo aqui, ó. Amém, a melhor decisão da sua vida. Tem mais alguém aqui nessa noite? Deus está chamando você para um tempo sobrenatural na sua vida. Se você ainda não obedeceu ao Senhor,
mas você quer se render aos pés dele. Quero dizer que muitos grilhões vão ser quebrados dos seus pés. Jesus morreu por você, Ele está chamando você a ser obediente. Mais alguém que quer se render aos pés de Jesus nessa noite? Se você quiser, ergue as mãos, diga: pastor, eu quero esse Jesus na minha vida. Também estou falando com pessoas aqui que se afastaram dos caminhos do Senhor, passaram apenas a ser frequentadores de uma igreja, ou até mesmo, nem mesmo ir mais na igreja. E você lá atrás recebeu promessas que Deus usaria você nesse tempo, mas você se afastou. Se você quiser voltar para a casa do Pai, o Senhor está pronto para receber você de volta, para ter uma mudança, uma transformação. Existe alguém no nosso meio que quer voltar para a casa do Pai, quer voltar para a presença do Senhor, está afastado, mas diz assim: ô Senhor, eu quero voltar, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Existe alguém no nosso meio? Agora eu vou falar com um outro tipo de pessoa. Pessoas que já receberam uma palavra para que fossem obedientes, mas que não obedeceram na íntegra o que o Senhor pediu a elas. Nessa noite, se você foi chamado para ser obediente em alguma área da sua vida, mas não obedeceu, o Senhor está chamando você para ter um novo encontro, uma nova aliança com Ele. Enquanto nós louvamos o Senhor, se o nosso querido irmão que aceitou Jesus nessa noite quiser vir aqui na frente para nós orarmos por você, para você ter um abraço aqui de um irmão, você pode vir aqui. E você que está aqui nessa noite, que quer reatar a aliança com Deus, dizer: eu quero ser obediente, Senhor, você também pode vir aqui na frente para nós orarmos pela sua vida. Vamos louvar o Senhor.